Paz do Senhor Jesus nessa manhã, meus irmãos. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus para a igreja, deixando para a meditação dos irmãos, né? Ezequiel 9, do versículo 1 ao diante, diz assim a palavra: Então me gritou ao ouvido com grande voz, dizendo: Fazei chegar os carrascos da cidade, cada um com as suas armas destruidoras nas mãos. E eis que vinha 6 homens no caminho da porta superior que olhava para o norte, cada um com a sua arma destruidora na mão. Entre ele um homem vestido de linho com um tinteiro de escrivão em sua cinta, e ele entraram, puseram junto ao altar de bronze, e a glória de Deus de Israel se levantou de sobre os querubins, sobre a qual estava indo até a entrada da casa, e clamou o homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão em sua cinta, dizendo: Ó Senhor, paz. E o Senhor disse para ele: Passai pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinais a testa aos homens que suspira e que geme por causa de todas as abominações e que se cometeram no meio dela. E outros dissem: ele ouve, eu passei pelo meio da cidade após ele, feri, não poupe os vossos olhos, nem vos compadeça. Matai velho, jovem, virgem, meninos, mulheres, até exterminá-los. Todos os homens que tiver o sinal, não vos cheguei. Começai pelo meu santuário, começai pelos homens mais velhos que estava diante da casa. Amém? Irmão, quando Deus deu ordem, aqui em Ezequiel fala, aquele santuário havia muitos homens abomináveis, homens sanguinários, homem que vivia de qualquer maneira na presença de Deus, homem que cometia muitas abominações dentro do santuário de Deus e achava que estava levando a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus de acordo com a palavra de Deus. Então Deus designou 6 homens, e no meio dele um escrivão com um tinteiro em sua cinta, e falou para ele: olha, passai pelo meio da cidade, por meio de Jerusalém, marcai na testa, bota o sinal. Aquele que não tiver o sinal que você marcou, destrói todos. Começai pelo mais velho, começai pelas crianças, pelas jovens, pelas moças. Por isso que eu falo, nem criança Deus pega por inocente, porque senão Deus não mandava passar a espada. Aí o que aconteceu? O escrivão foi lá, começou pelo santuário. Qual o santuário? Trazendo para os dias de hoje, irmão, são os santuários, são os pastores que causam abominação dentro da igreja de Deus, levando a obra de Deus fraudulentamente, eu não canso de falar, de qualquer maneira. E muitos irmãos que gostam de ouvir a doutrina, obedece a doutrina, gosta de andar em santidade, ele fica gemendo como esses daqui ficou. Então Deus, o que Deus fez? Mandou o escrivão com tinteiro em sua cinta passar e marcar na testa aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, o servo de Deus, aqueles que andam em santidade, aqueles que obedecem a sã doutrina. E Deus falou para destruir todos que tivesse de qualquer maneira, mas aquele que estava marcado, que andava em santidade, que obedecia a palavra de Deus, esse não tocava. E começai pelo santuário, quer dizer, começai pelo mais velho, que é o pastor dirigente da igreja. Começai por ele. Exterminai todos. Porque, irmão, eu vou te falar a verdade. Muitos nos dias de hoje estão dentro da igreja, nem todos obedecem à palavra de Deus. Mas aquele que obedece à palavra de Deus, ele geme e chora na presença de Deus. Por quê? Porque ele é perseguido, irmão. Ele é caluniado. O adversário se levanta contra ele porque ele não está fazendo a vontade do diabo, não está fazendo a vontade do mundo, está fazendo a vontade de Deus. Por isso que ele se levanta contra. Então Deus falou para o escrivão: marcai aqueles que gemem e choram, aqueles que estão sofrendo, quer dizer, aqueles que estão sendo perseguidos. Naqueles não tocai.
porque aqueles são meu ungido, aqueles são meus escolhidos. Aleluia, glória a Deus. Então, irmão, o que representa que ele foi marcado com o sangue do cordeiro na testa, igual Moisés marcou o umbral da porta, quando o destruidor passou naquela noite sobre o Egito, que houve grande matança, grande clamor naquela noite, como nunca houve e nem haverá. Então, aquele mesmo que Deus mandou marcar o portal, que foi Moisés, e agora Deus envia o escrivão para marcar. E Deus mandou o destruidor passar pelo meio da cidade, começar pelo mais velho, por aqueles que andam de qualquer maneira. Deus enviou o destruidor nessa cidade, irmão, e aquele clamor foi grande, porque foi destruído todos aqueles. E quando a espada passou, que destruiu os desobedientes, aqueles crentes que não obedecem à doutrina de Deus, que anda de qualquer maneira, que lança tropeço sobre o povo de Deus para pecar, Deus, irmão, ele não é injusto, ele é justo. Ele só castiga aquele que está em pecado. O justo ele não castiga, por isso que ele mandou marcar com o sangue do cordeiro na testa. Aí o que acontece, irmão? Trazendo para os dias de hoje, a igreja está assim. Não obedece à palavra de Deus, as irmãs andam de qualquer maneira com roupa escandalosa, marcando ao corpo, as pessoas vão para a igreja para ser libertadas dos adultérios, das fornicação, chega ali e começa a fornicar porque vê a irmã pregando com aquela roupa colada no corpo, sabendo que Deus já mandou destruir. O destruidor já está às portas, irmão. Se não tomar de posição com Deus, a espada vai passar. Deus não pega ninguém por inocente. Tem muitos pregando de qualquer maneira, não obedecendo, desrespeitando a doutrina de Deus, não obedecendo a palavra de Deus, transgredindo o mandamento de Deus. Por isso que Deus envia, irmão, o destruidor, mas ele marca aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus de maneira nenhuma precisa temer, porque na hora que o castigo vir, irmão, você fica livre dele, porque você é marcado com o sangue do cordeiro. Você tem um sinal do cordeiro na testa, você foi comprado com o sangue do cordeiro. Irmão, em Deus da fundação do mundo, Deus vem pelejando por esse povo. Esse povo são carregados de iniquidade. O próprio Senhor tem trabalho com esse povo dá trabalho a Deus. Aí aquele escrivão passou pelo meio da cidade com os destruidor, destruiu todos aquele. E quando ele retornou, ele disse, eu fiz o que me mandaram fazer, eu cumpri. Irmão, se Deus mandar, tem que cumprir. Foram todos destruídos, mas aquele que estava marcado com o sinal na testa, o destruidor não pôde tocar, porque ele sabia que ele era escolhido de Deus. Assim é os irmãos que seguram essa doutrina, que anda em santidade na igreja. A hora que a espada do destruidor passar, irmão, não tema, porque o Senhor é contigo. O Senhor já te separou para a salvação, e os outros já estão separados, reservados para a condenação eterna. Irmão, a palavra de Deus, nós temos que obedecer, nós temos que andar em santidade, irmão. Porque Deus, ele é amor, mas também é fogo consumidor. Deus não tem parte na iniquidade. Nós não podemos andar de qualquer maneira, eu não canso de falar. Aquele que quer se aproximar de Deus tem que andar em santidade, porque Deus é santo. Se você quer chegar a Deus, você tem que se esforçar para se santificar a sua vida, porque você não poderá haver a Deus sem santificação, irmão. Irmão, é uma palavra muito dolorosa, mas muito dentro da igreja nos dias de hoje. O jovem já não vive mais o primeiro amor, eles andam de qualquer maneira, com namoro escandaloso, não obedece pai e mãe, não obedece, o dirigente também é desobediente, quer exigir obediência, mas não obedece a Deus primeiro, irmão. Para nós pedir, exigir a pessoa que obedeça na palavra de Deus, nós temos que obedecer a Deus, nós temos que ter exemplo. A pessoa tem que olhar para nós, tem que ver, aquele pastor ali tem um exemplo, ele é o homem de Deus, ele obedece, ele é temente a Deus. A maioria dos dirigentes hoje não obedece a Deus, abre igreja de qualquer maneira, irmão, para arrecadação de dinheiro. Eles não estão preocupados nem com a salvação dele, nem da família dele, que dirá da do irmão, que não come o pão dele, não mora na casa dele, não está sob o jugo dele, irmão. Se os filhos dele não respeitam ele, irmão, como é que ele pode exigir que a mulher do irmão, os filhos dos irmãos, o irmão vai obedecer ele?
Se ele é um péssimo testemunho dentro da igreja, nós temos que ter bom testemunho, irmão. Por isso que você vê muitos pastores doentes, muitas ovelhas doentes, porque a espada do anjo está passando, meus irmãos. Mas aqueles que andam na doutrina de Jesus, obedecem à santidade, o destruidor não pode tocar. A pessoa é destruída de várias maneiras nos dias de hoje. Ele morre espiritualmente, afasta da presença de Deus, ele perde os bens materiais, volta a estaca zero, ele perde a sua família. Irmão, muitos hoje estão levando a obra de Deus fraudulentamente. Cuidado, porque Deus pode enviar o anjo para passar no meio da congregação, no dia chamado hoje, irmão. Anda na doutrina para que você seja selado com o sangue do Cordeiro, para que quando a espada do destruidor passar, não destruir você e sua família e seu lar. Muitos pastores estão apacentando de qualquer maneira, destruindo a igreja de Deus, mas Deus aqui mandou passar o destruidor, começar pelo mais velho da igreja. Quer dizer, pelo cabeça, pelo dirigente, porque ele que dá um mau exemplo para a igreja, ele que tem um péssimo testemunho, é ele que lança tropeço contra o povo de Deus para pecar. Quantos no passado lançaram tropeço para derrubar o povo de Deus? Eles querem ser adorado, mas não quer ensinar você a adorar a Deus. Quantos no passado, irmão, queria se aparecer, mas não deixa Deus aparecer na vida deles. Assim está nos dias de hoje. Muitos cantores, muitos pregadores querem ser adorado. Para dizer que o irmão prega, que o irmão é ungido. Não, irmão, tem que saber de qual ele é ungido de quem. Porque se está de qualquer maneira de Deus, não é, irmão. Eles idolatram, vai por causa do irmão, o irmão fulano vai pregar hoje, a irmã fulano vai cantar, o irmão vai atrás de Jesus, adora Jesus, não é o homem nem a mulher. Digno de adoração é Deus. Toda honra, todo louvor foi dado a Jesus, todo poder no céu e na terra. Irmão, nós temos que adorar o Criador, não a criatura. Irmão, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração, irmão. Medita bem nessa palavra, Ezequiel 9, do capítulo 9, versículo 1 adiante. Fica na paz do Senhor Jesus. Jesus te ama, irmão. Tenha um ótimo domingo. Que a glória de Deus seja sobre vocês, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, seja abençoado. Obedeça a doutrina para que seu ministério seja abençoado. Ande em santidade, para que quando Deus te chamar, subir você e toda a igreja que Ele colocou na sua mão para você apacentar, porque você, ainda além de dar conta da sua salvação, você vai dar conta de todas as ovelhas. Não queira ser pastor, meus irmãos, porque você há de dar conta não só da sua alma, mas de todas aquelas que você estava apacentando. Se você apacentar de qualquer maneira, meus irmãos, você vai dar conta. Você vai ficar, o sangue inocente vai ficar sobre você. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Jesus te ama. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém?